Vou mostrar para você este livro, do Gênesis até o Apocalipse, onde ele disse, eu sou Deus, e é por isso que eu o trouxe à sua frente. Por que você acha que você não me deixa ler a narrativa? Ele diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele falou isso porque você distorceu este livro com algumas mentiras. Concordamos com duas delas. Então agora é a minha vez. Bem, você deturpou o livro. Você disse essa mentira, você gravou algo contrário, então eu tenho que dizer, esses jovens estão sendo doutrinados. Não, os fatos, eu não disse algo que não fosse verdadeiro em relação ao Alcorão. Milagres agora estão dizendo para você, assim como a Bíblia diz, eles caem no chão e espumam pela boca. E demônios saem porque é real. Ok, Bismillahirrahmanirrahim. Primeiro, damos as boas-vindas ao nosso pastor, irmão Mário. É ótimo ter você aqui. Esta é, resumidamente, a introdução ao Islã. Antes de tudo, dizemos que Deus é Allah. E quando dizemos a palavra Allah, não estamos acreditando em um Deus que é apenas o Deus dos muçulmanos, dos árabes, indianos, paquistaneses ou do Oriente Médio. Quando dizemos a palavra Allah, estamos nos referindo ao Criador. Em diferentes idiomas, dizemos nomes diferentes para o mesmo Criador. Como na língua hebraica podemos dizer Elohim, Jeová e Yahweh. Em espanhol é Deus. Em norueguês é Gud. Em inglês é o Criador, certo? No idioma de Jesus, vocês sabem qual era o idioma dele? Jesus, que a paz esteja com ele. Qual era seu idioma? Aramaico, certo. Tudo bem, ótimo. De acordo com esse idioma, irmão Mário, o nome de Deus é Ilah ou Allah. Então, Allah é o Deus universal, com muitos atributos do Criador. Dizemos que Ele é único, Ele é eterno, Ele é poderoso, Ele é misericordioso. Ele é um Deus amoroso e Ele quer guiar a humanidade. Então, para guiar a humanidade, Deus não desceu e se tornou um humano, ou um ídolo, ou um animal, ou o sol, a lua, a criação. Deus continuou sendo Deus. E ele, dentre os humanos, escolheu mensageiros e profetas. Então Deus, quando criou Adão, começou a enviar uma verdade fundamental para Adão. Não adore animais, ídolos ou a criação, mas submeta-se somente a um Deus. Amém. Essa submissão a um só Deus em árabe é o Islã. Essa mesma verdade, então, Deus deu a todos os mensageiros e a todos os profetas. Alguns já citei aqui na irmão Mário. Noé, Abraão, Moisés, Jesus, Maomé, que a paz esteja com todos e muitos milhares mais. Então, há uma passagem no Alcorão, capítulo 16, versículo 36, que diz que Deus enviou mensageiros e profetas para todas as nações. E então Deus lhes enviou uma verdade fundamental. Convide seu povo para adorar um só Deus. Não adorar a criação, mas sim o Criador. Em árabe, isso é Islã. Então dizemos que todo profeta, incluindo Jesus, veio com a mensagem do Islã. Então agora uma pergunta para todos vocês é, ok, se o Islã é a fé, qual é o nome da pessoa que segue o Islã? Vocês sabem disso. Muçulmano, certo? Sim. Então dizemos que Jesus e Moisés eram muçulmanos. Dizemos que Abraão e Noé eram muçulmanos. Eles não eram cristãos nem judeus. Na verdade, Allah diz no Alcorão, capítulo 3, versículo 67, que Abraão não era judeu nem cristão, mas sim muçulmano, certo? Allah diz isso. Até mesmo sobre Jesus, o Alcorão diz no capítulo 3, versículo 51, Inna Allaha Rabbi wa Rabbukum fa'budu hadha siratan mustaqim. Então a tradução é, Jesus está dizendo ao seu povo, em verdade, Allah é meu Senhor e o seu Senhor. Adorem somente a Ele, e esse é o caminho reto. O que aconteceu foi o seguinte, irmão Mário, se puder olhar aqui. Não. Eu estou. Sim, então esse é o único caminho, o primeiro e o original, e a única fé, e a única orientação que Deus deu para a humanidade. Então, o que as pessoas fizeram na história foi o seguinte, este é o caminho reto, este é o caminho do Islã. Todos os profetas vieram com esse caminho, mas algumas pessoas em várias épocas e gerações se desviaram. Como algumas pessoas, elas se afastaram e diluíram a unicidade de Deus e começaram a tomar ídolos como mediadores ou criadores. Foi assim que a fé do hinduísmo foi criada por seres humanos, não foi dada por Deus. Algumas pessoas passaram a adorar o sol, e assim surgiu o ateísmo. Outras abandonaram Deus, mantendo só rituais. Assim surgiu o budismo. E então algumas pessoas, por engano, começaram a elevar Jesus, um mensageiro de carne e osso, um humano, porque ele fazia milagres. Eles acharam que ele poderia ser mais que humano e pensaram, talvez seja o Filho de Deus.
talvez ele seja Deus, talvez ele faça parte da Trindade. Foi assim que a fé do cristianismo foi criada por seres humanos, não foi dada por Deus. Na verdade, Jesus nunca ouviu a palavra cristianismo. Jesus nunca ouviu o termo cristão. A palavra cristianismo não aparece em toda a Bíblia. A palavra judaísmo não aparece em toda a Bíblia. A palavra trindade não aparece em toda a Bíblia. A palavra Bíblia não aparece em toda a Bíblia, certo? Para começar. Então, todas essas são teologias inventadas. Deus enviou o último mensageiro, Muhammad, que a paz esteja com ele, para trazer todas essas pessoas de volta à fé do Islã. Então, Allah enviou mais quantas vezes? 2. Então, Allah enviou muitas escrituras. Allah enviou uma escritura para Jesus, Moisés, Davi, Abraão e outros profetas. Essas escrituras eram destinadas apenas para aquela época e para aquele povo. Então, o que aconteceu foi que ao longo da história, essas escrituras começaram a ser alteradas pelas pessoas. As pessoas as deturparam, certo? E algumas delas se perderam. Então, Allah, por sua natureza misericordiosa, amorosa e orientadora, enviou o último livro, que é o Alcorão. Então, o mesmo Criador que enviou o Injil, que foi dado a Jesus, e os livros dados aos profetas anteriores, enviou a última escritura e então Deus assumiu a responsabilidade de que ninguém iria mudar isso. 15 milhões de pessoas, elas memorizam isso, 0 para a Bíblia inteira. No idioma original, 15 milhões de pessoas em árabe memorizam o Alcorão inteiro. Então, o Alcorão menciona quem é o Criador. Ele não é um ser humano, ele não é Jesus, ele não é a Trindade. Deus é um só, como diz o primeiro mandamento do Antigo Testamento. E o Alcorão menciona como nos transformar. Quais coisas devemos evitar, o que devemos fazer e quais soluções para os problemas. Então, o Alcorão veio para transformar o ser humano, a família e toda a humanidade. Por fim, o Alcorão afirma que um dia estaremos diante de Deus. Sabe, assim como quando você vai para escolas e faculdades, há uma avaliação no final do semestre. A avaliação para cada um de nós será no dia do juízo, com base em como vivemos, no que acreditamos e como praticamos. Naquele dia, Deus só vai admitir no paraíso aquelas pessoas que adoraram somente a Deus sem associar parceiros a Ele e fizeram as boas ações que Deus quer que façamos. E se Ele falhar, Deus, você sabe, nós buscamos o arrependimento. Deus afirma várias vezes no Alcorão que nos perdoará. Assim, o caminho para o paraíso é pelo perdão divino e arrependimento, não pela morte de alguém por nós. Por fim, se alguém continuar associando parceiros a Deus, mesmo sabendo a verdade, enfrentará o fogo do inferno antes do paraíso aqui. Que Deus guie e abençoe todos nós. Muito obrigado. Agora vamos dar a vocês 2 minutos e agora? Pode começar, seus 2 minutos começam agora. Preciso responder a pontos que você mencionou e não eram fatos. Quando fala Urbana, agora quero responder, pois você disse que algumas coisas não são verdade. Desculpe. História. Ur dos Caldeus. Todo mundo conhece o Crescente Fértil. Abraão não era muçulmano. Abraão do Crescente Fértil de Ur dos Caldeus, ele não era muçulmano. O islamismo não existia ainda, pois Maomé veio depois. Jesus veio antes de Maomé e não era muçulmano. Portanto, isso está errado. Quando você diz vamos aos fatos, vamos à história, Abraão era de Ur dos Caldeus, no Crescente Fértil. Então isso não é verdade. Confira a civilização, porque eu te disse que não sou novato. Isso não é verdade, irmão. Desculpe, isso foi deturpado. Você disse algo que não era verdade, um fato. Ele não era muçulmano, pois o Islã surgiu após Jesus. Isso não procede. Primeiro. Segundo, você disse outras coisas que não são verdade. Que você disse que Jesus é isso ou aquilo, de acordo com o seu livro. Que ele não estava aqui. E eu digo para o imame, no começo de Gênesis, o Islã veio depois de Jesus Cristo e Jesus Cristo. Se ele foi profeta, rei e senhor, e ele afirmou isso pelos milagres, pelo poder da ressurreição, eu te falei de milagres reais. E ele disse que estava lá com, você sabe, é tudo um só Deus. Eu sou um, eu disse, diz o Senhor. Eu sou um Deus ciumento. Quando chegarmos ao trono, veremos um só Deus. Ele é um só Deus, um só trono, um só Deus. Todos nós estaremos de pé. Então você disse algo que está de acordo com o seu livro. Você conhece algo no seu livro original em árabe que está preservado? Há erros gramaticais. Se isso vem de Deus e Deus não comete erros, há problemas, erros gramaticais.
Quando a palavra foi enviada primeiro do judaísmo aramaico e depois do grego para o latim e para o inglês, na versão King James, não havia erros gramaticais no manuscrito. A sua está guardada em algum lugar, pois se é de Deus, ele não erra. Então espere um pouco. Bem, você disse algumas coisas, então tudo bem, agora eu vou voltar. Então espere, irmão, no começo deixe-me citar, eu termino. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e esse é Isa, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas por Isa foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Espere, estou quase terminando, nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens, e a luz ela veio, espere, brilha nas trevas, e as trevas não compreenderam quem ele era. Houve um homem enviado por Deus, ele é Deus, o nome dele era João. Ele testemunhou e disse: eis o Salvador, este foi quem veio, e ele era a luz. Ele não era, então desce. Então aqui está. Essa era a verdadeira luz que ilumina todo homem que vem ao mundo. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dele, Esa. E o mundo não o conheceu, o mundo não o reconheceu. Ele veio diante de todo o povo. Ok, tudo bem, certo? Espere, estou quase terminando. Um versículo. Nos libertou a todos. Diz que ele veio para os seus, e eles o mataram e o colocaram numa cruz. Os religiosos, os seus, não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, aos que creem em seu nome, que nasceram não do sangue. Ok, pare agora. Ok, muito bom. Agora espere, deixe-me concluir uma frase. Claro, ok, uma frase. Diz, vá fazer discípulos e salvá-los ou Islã. Digamos porque essa é a agenda. Cure-o, salve-o da condenação eterna. E disse, estes sinais seguirão os que crerem. Eles expulsarão demônios em seu nome. E nós temos, ouça, isso é real mesmo. Porque as obras precisam acompanhar o que dizemos. Não é só a letra. Milagres que estavam dizendo para você, assim como a Bíblia diz, eles caem no chão e espumam pela boca. E os demônios saem porque é real. E eles imporão as mãos sobre os enfermos. E nós temos casos de câncer. Vá falar com Ahmed. Espere, Aliá é muçulmana. Nós oramos. E isso é fato. A bolsa que estava lá, câncer, a bolsa de câncer. Que ele tem câncer e nós estamos orando. E esse é o nome do poder. E ele se rendeu a isso porque ele fez milagres. Se Jesus Cristo fez milagres, apenas Deus poderia realizá-los. Portanto, ele é Deus. E deixa eu te falar uma coisa. Eu sou muito apaixonado pela verdade. Só um segundo para sermos justos. Precisamos acertar. É a verdade. Adivinha? Ele está livre do câncer. Vamos te dar mais 2 minutos. Achei que era para eu falar tudo de uma vez, mas não. Preciso corrigir o que é fato. Não podemos mentir. Corrigir uma coisa. Veja Robert Caldeus. Ele não era muçulmano. O Islã veio depois de Jesus. Pense nisso. Vamos lá. Por justiça, você deveria deixá-lo responder. Desculpa, sou muito apaixonado, assim como meus amigos. Fico assim quando alguém trata mitos como verdades. Todos somos apaixonados, né? É sobre religião. Certo, mas quando você diz isso, deixa eu falar. Ele não era muçulmano. Em todos os livros e aulas de história que tive, ele era do crescente fértil, dos assírios. Por isso combinamos os 2 minutos, porque você falou como se fosse um fato. Tudo bem, podemos discordar em 2 minutos. Mas se você passar disso, se a gente passar disso, não vai dar pra fazer o programa. Certo? Certo, terminei. Ok. Muito bom. Vou tentar 3 minutos e interrompemos. Serão 3 minutos para o doutor. Google. Mencionei que Abraão era muçulmano porque o Alcorão afirma isso. E ele vem de Deus. Mas espere, certo? A definição da palavra muçulmano é alguém que se submete e adora somente um Deus. Essa é a definição. Então Abraão, ele nunca ouviu falar de Trindade ou de Jesus. Então Abraão não era trinitário, Jesus não era trinitário. Todos os profetas se submetiam a um só Deus. Qualquer pessoa que se submete a um só Deus, não a Jesus, ao Espírito Santo e ao Pai e tudo isso, mas somente ao único Deus verdadeiro. Nós dizemos em árabe que essa pessoa é muçulmana. Então, com essa definição, Abraão era 100% muçulmano. Sabe, a palavra judaísmo, Abraão nunca ouviu essa palavra. O judaísmo surgiu muitos séculos depois de Abraão. O cristianismo surgiu muitos séculos depois de Abraão. Então ele não pode ser cristão. E ele nunca foi seguidor do judaísmo. Ele era muçulmano porque se submeteu a um só Deus. Então isso está claro.
Está claro, certo? Agora você citou algo sobre os milagres de Jesus. Veja, todo milagre de Jesus no Alcorão, capítulo 3, versículo 49, Alá diz que vem de Deus. Claro, é por permissão de Deus, certo? Ah, desculpe. Certo. Mesmo na Bíblia, diz que não é Jesus quem faz os milagres. Sabe, está escrito no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 30. Está escrito lá o que falei aqui. Então está escrito lá no Evangelho de João. Você pode anotar. Você quer mudar o que João disse? Eu o citei. Nele tudo subsiste. Vou pausar o cronômetro primeiro, se você tiver um pedaço de papel. Então anote. Ele acabou de contradizer o livro. Você está tentando citar João. Eu acabei de citar João na sua frente, meu irmão. E ele diz que todas as coisas subsistem nele. Por que você diz que é meu livro ao afirmar algo falso? João não falou isso. Acabei de dizer que você não entendeu. Eu não acho que você está. Ah, desculpa. Você tem que ter certeza de que está ouvindo, porque eu vou falar por 2 minutos. Depois, porque aí eu não sei. Se você sentir que ele está se contradizendo, anote isso e você pode mencionar nos seus 2 minutos. Porque senão... Se ele estiver, eu não sei. Ah, esquece. Tudo bem. Me desculpe. Tudo bem. Porque caso contrário, não vamos fazer isso. Sim, então novamente... Eu vou continuar trabalhando. Sim, Senhor. Então o que estou dizendo é que não só o Alcorão diz que os milagres de Jesus e Moisés, todos eles, não vinham dessas pessoas. Eles vinham do Criador. Até mesmo a Bíblia cristã diz exatamente a mesma coisa. Em João, capítulo 5, versículo 30, está escrito lá, então Jesus está dizendo lá, certo? Supostamente Jesus está dizendo que eu, por mim mesmo, não posso fazer nada. O que eu ouço, eu julgo. Meu julgamento é verdadeiro porque não busco minha vontade, mas a de Deus que me enviou. No livro de Mateus, Jesus está dizendo, capítulo 28, versículo 18, mais ou menos. Jesus está dizendo que todo o poder no céu e na terra me foi dado. Isso significa que ele precisava estar sem esse poder para que ele lhe fosse dado. Veja, se eu tivesse uma garrafa de água, não diria ao Amar, Amar, estou com sede, você pode me dar? Se já tivesse, não precisaria pedir. Então Jesus não tinha o poder, então alguém deu o poder a ele. Então qualquer um que deu o poder a ele é superior a Jesus. Por esse motivo, já que Jesus não tinha o poder, ele não pode ser Deus. Não, espere. Então o número 3 é que para alguém ser Deus, essa pessoa precisa ter todos os atributos de Deus. Quando as pessoas vieram até Jesus e fizeram a ele a pergunta de $1 milhão sobre quando seria o último dia, Jesus disse que daquele dia, daquela hora, ninguém sabe. Nenhum ser humano, nenhum anjo, nem o Filho, mas somente o Pai. Isso desqualifica Jesus e qualquer pessoa de ser Deus. Adoramos o único Deus verdadeiro, o Deus de Jesus. Obrigado. Agora! Só avisando, teremos 2 minutos e depois precisaremos retornar para mais 2 minutos. Agora ele escreveu várias inverdades. Ele falou muitas inverdades. Então eu disse, Imã, primeiro olhe para a história. Os Ur dos caldeus, os babilônios e Abraão não era muçulmano porque a fé muçulmana não tinha sido inventada e o livro não tinha sido dado a Muhammad. Agora, isso é um absurdo. Não alimente mentiras. Temos que falar com fatos ali e eu vou provar para você e vamos discutir de novo e vou mostrar que ele não era muçulmano. Ele veio depois de Jesus. Como você pode dizer isso? Olhe para os livros de história fora do Islã e fora da Bíblia. Então isso está errado. Isso é criar mentiras. E você disse algo. Ele era divino e humano ao mesmo tempo. Em sua humanidade ele disse, eu sou inferior. Mas então aqui Jesus, eu disse que ele é Deus, a luz. E então em muitos lugares ele disse, um dos seus apóstolos, ele ressuscitou. Ele diz, meu Senhor e meu Deus, o Tomé, o incrédulo. Na sua humanidade, ele disse muitas coisas, porque ele é Deus e homem, nunca iguais, nunca misturados, porque é isso que ele é. E é isso que ele é. Então sua divindade sabe de tudo. Ele até disse, nem eu sei, nem o anjo da hora, mas como Deus ele disse, ele realmente previu o futuro que está se tornando realidade. Deus é Mateus 24, o futuro, e então no livro diz que ele se senta no trono. O Cordeiro de Deus se senta no trono porque ele é Deus, a plenitude da divindade, os atributos, ele se revelou mostrando que temos um caráter, é um só Deus. Então aqui está uma árvore e diz que ele é Deus em todo lugar, ele fez isso. Eu sei que esses não são novatos. Na próxima sessão vamos discutir todas as vezes em que ele afirmou ser Deus, até quando mostrou sua fragilidade e humanidade. Você acha que sou novato? Não.
Ele diz 1 milhão de vezes nos versículos que isso é a humanidade dele, porque ele se rebaixou e alguém morreu. Estados Unidos da América, nossas fronteiras são mantidas livres. Os soldados fazem de tudo para preservar nossas liberdades. Espere, manter nossas liberdades livres. Alguém bom nisso morreu, esses soldados. Sangue precisa ser derramado. E isso é o judaísmo, o sangue. O sangue cobre o meu pecado. Onde não há derramamento de sangue, não há... Agora, deixe-me terminar. Onde não há derramamento de sangue, não há remissão dos pecados. Não pode ser. Então você disse muita coisa que não é verdade. Agora, na próxima sessão, vou mostrar para você este livro, de Gênesis até Apocalipse, onde ele disse, eu sou Deus, e é por isso que eu o trouxe antes de você. Por que você acha que a narrativa que você não me deixou ler, ele diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele disse isso. Todos dizem, você falou coisas que não são verdade. Para o livro que conheço, você cita João. Ei. Vamos fazer uma pausa e iniciar uma nova sessão. Você pode ter mais um milagre. Então posso responder? Nós damos 100 versículos, todos de 1 milhão para 1 em sua humanidade, porque ele se rebaixou e se fez homem, mas nunca deixou a divindade. Ele era Deus e homem, então isso está errado, você não entende, porque ele sabe que eu tenho um Deus que conhece minha fraqueza como homem, ele se rebaixou, ele não deixou a sua divindade, ele sabe como é estar no meu lugar, meu Deus é um Deus pessoal, eu posso dizer, eu sou o Pai, ele me preenche, e esses milagres, quando acontece um milagre, 1000 pessoas pegam câncer na sua igreja, alguém foi curado, a Bíblia diz que esses sinais seguirão os que crerem, Pastor Mário, então acho que não vamos conseguir falar sobre câncer, não, terminei, então sinais e maravilhas, não somos nós, desculpe Pastor Mário, Jesus Cristo é Deus, eu não quero ser chamado de pastor nenhum, eu sou Mário, eu conheço esse livro, mas errado por quê? Preciso corrigir porque você distorceu esse livro com mentiras. Tivemos 2 minutos, certo? Certo, seus 2 minutos. Então terminamos, mas vamos parar. Eu vou, mas preciso dizer algo. Eu vou parar em nome de Jesus, em nome de Isa. Ok, então olhe, e então eu vou dizer uma coisa. Então agora é minha vez. Mas você deturpou o livro. Você disse essa mentira. Você gravou algo contrário. Tenho que dizer que esses jovens são doutrinados. Não falei nada além da verdade sobre o Alcorão. Se você negar, conheço suas táticas. Está tentando desacreditar o cristianismo. Você contou muitas mentiras em nome de Jesus, de Isa, pelo poder de Deus, profanou o livro e falou certas coisas. Veja a história, Abraão não era muçulmano, isso não está no Alcorão, nem nos livros históricos. Disse muita coisa e agora tenta se justificar. Eu percebo, já passou dos limites, terminei. Porque não quero mentiras sobre este livro, nunca menti. Então você precisa ser corrigido, isso não é verdade. Em nome de Isa, Mário, ou mesmo em nome de Deus Todo-Poderoso. Tudo bem, certo. Então, você acha que sou novato, mas já disse que não sou. Isso não é verdade. Faça isso agora. Então ninguém consegue fazer isso. Adivinha só. Você mentiu muito para essas crianças. Se é verdade, é verdade. Morrerei pela verdade. Se eu afirmar que Jesus Cristo é Deus na Indonésia, onde cristãos são os mais perseguidos, podem me matar por isso. Posso ir a Meca e a Mesquita, podem me matar, mas não matarei você. Não matamos em nome da religião. O Papa fez isso. Isso é absurdo. Existe um poder. Amanda foi curada do câncer da bolsa. Então me deixe. Me deixe responder por 3 minutos. Eu sou firme, eu não menti para você. Você profanou e disse algumas coisas, prove isso. E eu estava dizendo, o Imad entendeu. Sim, ele disse isso. Não, qual é a próxima sessão? Deixe-me tentar responder rapidamente ao que você disse, irmão Mário. Me desculpe. Eu também sou apaixonado. É só um desafio porque sei que a verdade é a verdade. Mas você está bem fisicamente? Ok, estou bem. Fico ofendido quando você fala coisas falsas. Senhor, ele afirmou ser Deus. E sobre a parte humana, o próprio Deus entendeu isso. Então, isso é falso. Ele realmente disse que era Deus. E ele disse isso na esfera humana. Então, deixe-me responder. Pelo poder, Isa é Deus. É por isso que ele faz o milagre. Então, deixe-me responder, irmão. Então, adivinha só. Irmão Mário. Peça desculpas por ter dito coisas que não eram verdade. E a humildade vem diante de Deus. Deus resiste aos orgulhosos e os orgulhosos cairão. Então isso não é verdade. Certo, tudo bem. Não ia dizer, vou responder.
Você tem todos os seus irmãos, mas permaneço na palavra de Deus. Pode trazer todos os ímãs, pois este livro é poder para a salvação. 12 homens e Jesus viraram o mundo de cabeça para baixo e por isso o mataram. Ok, tudo bem. Então deixe-me responder. Certo, 3 minutos. Eu não só dou palestras teóricas, tenho o poder de Deus porque ele está em você. Nós começamos com 3 minutos. Porque o seu profeta não mente, Isa. Uma tarefa para vocês agora, tudo bem? Então eu tive que dizer isso eu mesmo. Se vocês conseguirem Dizer qualquer mentira. dizer, alegar... Talvez. Mas João diz, capítulo 5, versículo 30, João 5, 30, certo? Mas ele tem que dizer uma coisa. Quando ele fala, não diga isso como fato. Porque eu não sou 11:20. Yeah. Ok? João 5, 30 para você. Então diga supostamente ou talvez, pois você fala como se fossem fatos, assim como ele faz com a evolução. Então isso não é verdade, porque eu posso provar que ele disse que tem que rebaixar a Bíblia e ele realmente disse que está fazendo hobby. Irmão Mário, agora é com você. Vou indo. Ok, claro. Então não diga isso como fato. Eu vou fazer a última parte. Ok. Só para corrigir, eu não menti sobre a Bíblia nem sobre qualquer fé. Sabe, você está sendo irracional. Escuta, cara. Posso dizer uma coisa? Os melhores teólogos. Não, você disse para mentir para este livro. O que eu disse? Você disse que ele não afirmou ser Deus, mas mostrei esse versículo. Por que você acha que eu citei esse versículo sobre ele? Ok, e diz... Eu disse... Ele era Deus. Isso está dito claramente. Por que começo a pensar nisso? Você pode incentivar quem está à sua frente a me refutar. Defendi em meu discurso que ele é Deus. Você perguntou onde? Acabei de citar, irmão. Irmão Mário, não. Você está mentindo de novo. Citei o capítulo inteiro. Então por que você disse que nunca disse? Eu disse o que você deveria ser, irracional. Não vou aceitar essas mentiras. Então pare de dizer coisas que não são verdade. Se você disser... Eu falei, mas ele rebate tudo que eu disse sobre os versículos. Onde está escrito que te dei um capítulo inteiro? Se você não me escuta... Você pode dizer alguma coisa? Ele disse. Ele está insistindo. Ele não disse, semana que vem, quando você quiser, amanhã eu vou te levar a 1 milhão de lugares. Eu já te dei um. O Cordeiro de Deus se senta. Ele é Deus no trono. Então quando você fala algo de novo, você insiste nisso. Ele disse sim, em nome de Jesus. Ele afirmou ser Deus. Você nega, mas acabei de mostrar. O que pensa dessas doutrinas? Eu nem disse porque eu disse você. Por que você acha que eu disse? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Isso é Jesus, o verbo. O que você quer dizer com isso? Desrespeito silencioso. Não minta novamente. Tudo bem, está certo, irmão. Você mentiu. Você insiste que não é o livro que conheço. Eu disse que seu Alcorão mente. Ei, você tenta refutar o cristianismo. Sabe, você está certo, eles são o povo do caminho. Certo, então Amar, me dê 3 minutos rapidinho. Tudo bem? Ok, obrigado. Jazakallah. Agora. Você entende? Pessoal, então eu citei algumas passagens da Bíblia para mostrar isso. Citei as que mostravam esse Deus. Pronto. Posso falar? Não, porque você ainda está insistindo nas mentiras. Eu não preciso disso. Você está insistindo de novo. Então posso falar, irmão? Posso falar? Eu vou responder a isso. Claro. Muito obrigado. Um capítulo não é suficiente para você. Vou citar mais. Claro. Então você precisa conhecer este livro. Então, irmão, ok, eu mencionei algumas passagens do Alcorão e também da Bíblia. A passagem que eu mencionei da Bíblia foi esta. João capítulo 5, versículo 30. Quem quer ler? Vai em frente, em voz alta. João 5,30. Por mim, nada posso fazer. Julgo como ouço e meu julgamento é justo, pois não busco agradar a mim, mas a quem me enviou. Obrigado. Você não entende o conceito. Então, o que eu estava dizendo sobre essa passagem é que Jesus está dizendo que o poder dele não vem dele mesmo. Está vindo de outra pessoa, certo? Então, a partir disso, o que concluímos é que o poder de Deus vem de Deus. Deus nunca vai dizer que não tem poder algum. Jesus disse que não tem poder algum. Isso significa que ele depende de outra pessoa. E é essa entidade que devemos adorar. O segundo trecho que eu citei, Lucas capítulo 11, versículo 20. Você pode, por favor, ler isso? Mas se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, então o reino de Deus chegou até ele. Muito bem. Então Jesus está dizendo que ele está expulsando os demônios. Ele está fazendo milagres, certo? Não pelo seu próprio poder, mas pelo poder de Deus. Então nós dizemos que sim, acreditamos nisso. Isso está de acordo com o Alcorão. Por essa razão nós dizemos não vamos adorar Jesus, Moisés, Muhammad, que a paz esteja com eles. Vamos adorar o Deus que criou esses profetas e que deu o poder a esses profetas.
E Deus é o Criador supremo desses profetas, de toda a humanidade e de toda a criação. Veja, era isso que eu dizia. A discussão não era sobre João capítulo 1, versículo 1. Por fim, o que quero dizer a todos vocês e ao nosso querido irmão Mário, realmente agradeço por você ter vindo aqui, é o seguinte. Eu quero responder a isso. Ok, claro. Veja, Alcorão e Bíblia não podem ser a palavra de Deus ao mesmo tempo. Ou ambos estão errados ou só um está certo. Todos concordam com isso? Eles não podem estar certos juntos, pois se contradizem. Precisamos de critérios. Um deles para afirmar que o Alcorão é a palavra de Deus e não a Bíblia é este. Um dos critérios é que o livro não deve ser alterado. Ele deve ser preservado. Então o que dizemos é que sim, a Bíblia tem alguma verdade. Ela tem alguns vestígios das escrituras originais que foram dadas a Moisés, Davi, Jesus e Abraão. No entanto, ela também contém erros, também tem equívocos, e as pessoas fizeram alterações nela, coisas foram retiradas dela. No entanto, o Alcorão é 100% verdadeiro. Por isso, como diz o irmão Mário, não podemos aceitar nada dos nossos irmãos cristãos. Nós não podemos arriscar nossa vida na eternidade em um livro que é menos que 100%, quando temos um livro que é 100%. Então, por esse motivo, nós não confiamos na Bíblia. Não importa se o irmão cita João 1 ou qualquer outra passagem, porque é uma passagem alterada. Certo, agora. Então, por esse motivo, Deus enviou a Escritura final. E essa Escritura vem do mesmo Criador. E nessa Escritura, Deus quer que adoremos somente a Ele. Siga a orientação de Deus. E se sentirmos que falhamos, precisamos pedir perdão a Deus. Ninguém morre por nós. Não faz sentido que se eu passar do limite de velocidade, você receba a multa, não é? Logicamente, se eu cometo um erro, eu tenho que arcar com as consequências. O Islã é lógico, racional. É a fé de todos os profetas. O Alcorão é verdadeiro. Nós não estamos menosprezando a Bíblia. Estamos dizendo que sim, Deus deu o Alcorão como orientação para o irmão Mário. Toda a humanidade, americanos, australianos, europeus, todas as culturas, todas as crenças e todas as raças. Seguindo a orientação, inshallah, se Deus quiser, podemos alcançar o paraíso pela misericórdia de Deus. E queremos convidar nosso querido Mário para o Islã, a fé de Jesus, Moisés e de todos os profetas. Obrigado.